Olá, boa noite. Estamos começando aqui o plantão de notícias nesse 10 de março, quarta-feira. As notícias interativas de Dracena, região e do Brasil. Produção e redação de Vanderlei Valério. Apresentação de Vanderlei Valério Direção. E eu, Gabriel Montrezol. Direção de Fernando Pereira. O plantão de notícias está começando agora. O governador João Dória evitou hoje anunciar as medidas mais restritivas ao controle da pandemia Covid-19. O governador manteve as regras da fase vermelha e anunciou vacinas para idosos de 72 a 74 anos a partir do dia 22 de março. Logo após o encerramento da coletiva desta quarta-feira, imediatamente Dória já marcou outra para amanhã, às 12 horas e 45 minutos. Na coletiva de hoje, o governador anunciou a abertura de mais 338 leitos no estado de São Paulo. No entanto, a demanda ainda é de 400 vagas por dia de UTI. O Instituto Butantan diz que a Coronavac é eficaz para as 3 novas variantes da coronavírus em circulação no país. Os estudos foram feitos em parceria com a USP. Aqui em Dracena, o setor responsável pela vacinação está informando que os idosos de 75 a 77 anos receberão a imunização a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março. Do dia 1º até o dia 9 de março, tivemos em Dracena 327 novos casos positivados para a Covid. Em termos comparativos aos óbitos entre os 10 primeiros dias de fevereiro e os 10 primeiros dias de março, tivemos um aumento de 300% de aumento. De 1 a 10 de fevereiro, tivemos 5 óbitos. De 1 a 10 de março, tivemos 20 óbitos. Muita coisa de um mês para o outro. É um aumento considerável e significa de que já é um efeito da nova variante que chegou por aí e chegou pesada para pegar. Chegou pesada. Foi constatado 2 variantes aqui em Dracena, né? Das 3 a Coronavac é eficaz para as 3. Das 3 no Brasil inteiro, 2 estão aqui em Dracena. Exato. O prefeito André Lemos continua internado na Santa Casa local, ainda em recuperação da Covid-19 e fazendo uma bateria de exames, embora suas condições sejam boas, ainda não há previsão de alta. Pezinho, aproveitando aqui esse momento, agradecer o Nestor Tobias, o diretor de governo, ele que passou as informações aí do André e dos óbitos aí dessa porcentagem aí, dessa estimativa aí. Muito Obrigado, bom. Nestor. O ex-prefeito Juliano Bertolini teve seu boletim médico divulgado ontem à noite em Botucatu, no hospital da Unimed. Segundo os médicos, a recuperação de Bertolini será lenta. A oferta de oxigênio estava em 45%, diminuiu para 40%. O Dento mantendo o modelo CPAP. Juliano não precisou ser submetido à diálise ontem. Sua pressão e temperatura estavam estáveis sem medicação. A sedação está sendo diminuída com o tempo. O Ministério Público, representado pelos promotores Antônio Cimini Júnior, Rufino Eduardo Galindo Campos e Rui Fernando Anelli Bodini, encaminhou nesta terça-feira documento para recomendação administrativa para a Prefeitura Municipal de Dracena. Novamente, é a segunda recomendação administrativa que o Ministério Público fez a Dracena. O primeiro o prefeito acatou. Vamos ver agora, né, prefeito? O Ministério está pedindo um arroxo. Nesse documento, os promotores recomendam que a Prefeitura adote medidas mais restritivas durante os dias de semana para evitar a propagação do novo coronavírus, né, Pezinho? O Ministério Público ainda sugere que a Prefeitura recrudesça, ou seja, torne mais intensa a fiscalização ao descumprimento das normas estabelecidas pelo município e pelo Plano São Paulo para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Com o prefeito André Lemos ainda internado em recuperação da Covid-19, o secretário de governo Rodrigo Parra deverá tomar as medidas legais para estabelecer as normas sugeridas pelo Ministério Público. Esporte. Logo após ter sido campeão da Supercopa de Futsal pelo Corinthians, o dracenense Ala Tatinho esteve na cidade em visita a familiares. Tatinho concedeu uma entrevista nesta manhã ao Jornal Interativo e falou da sua alegria dessa primeira conquista pelo timão. Tatinho disse do excelente ambiente que encontrou no plantel corintiano e dos objetivos futuros. Ele já começou com o pé direito, né, Pezinho? Chegou ganhando já no Corinthians. Campeão. Só pelo Isaac Pereira Garcês tem um monte de troféu lá dele. Além da participação na Liga Nacional de Futsal, o campeonato que começa em abril, o Corinthians ainda vai participar da Copa Libertadores no Paraguai, também em abril.
Tanto na Liga Nacional quanto na Libertadores, o Corinthians será protagonista e vai brigar pelos títulos das duas competições. Em relação à Copa Paulista, campeonato que vai participar da equipe da Tepersul, com os grupos já divulgados pela Liga Paulista, embora ainda não se tenha confirmação, é muito provável que os jogos sejam em turno único dentro dos grupos. Deverão se classificar 4 equipes nos grupos A e B. A partir daí, os jogos serão eliminatórios em jogos únicos, com a melhor campanha jogando em seus domínios. A previsão é que a Copa Paulista termine em julho, já que o segundo semestre inteiro está reservado para o campeonato da Liga Paulista. Segundo o técnico Flávio Cavalcante, a Tepersul terá uma equipe competitiva e com reais condições de brigar pelo título das duas competições novamente. A excelente temporada do Palmeiras em 2020 foi extremamente saudável para o clube. Com a conquista do Campeonato Paulista, Copa Libertadores, Copa do Brasil e um 6º lugar no Campeonato Brasileiro, o clube colocou quase que 250 milhões de reais, muito din-din. Money, em um ano, hein, Pezinho? Em um só ano, o Palmeiras teve tudo isso de premiação. Não estão sendo computados aqui os descontos, que tem desconto, você sabe que desconto. Imposto de renda leva um pouquinho, então, mas de qualquer forma... Fora que também, Pezinho, esse valor é o valor das conquistas aí dos campeonatos. Fora que também tem aquele sócio-torcedor. Vai chegar a uma média aí de 350 a 400 milhões no caixa do Palmeiras. 2020 foi muito saudável para o Palmeiras. No futebol brasileiro, continua a discussão de bastidores sobre a paralisação dos campeonatos estaduais, hein, Pezinho? Em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol está preparando um dossiê comprovando que as competições são seguras, dentro do padrão exigido ao protocolo Covid-19. O Ministério Público de São Paulo recomendou a paralisação do Campeonato Paulista, entretanto a federação e os clubes relutam em parar a competição. A alegação dos clubes e da federação é que os jogadores estão seguros, com testagem quase diária, e é verdade, viu? Diariamente aí, a bolha do futebol paulista aí, do futebol nacional, deu certo, né, Pezinho? Certo. A gente não vê quase nenhum caso aí de Covid aí entre os jogadores. Né? Até os clubes até tiveram, mas todos foram plenamente controlados. Por enquanto, está mantido o jogo desta quinta-feira entre Palmeiras e São Caetano no Allianz. Este jogo ainda sabe aquela primeira rodada? Da primeira rodada lá, que o Palmeiras ainda estava no meio do campeonato. O Palmeiras tem 2 jogos atrasados pelo Campeonato Paulista. Um deles é esse contra o São Caetano. Depois ainda vai recuperar um jogo contra a equipe do São Bento de Sorocaba. O que nós temos aí, Gabriel? Pezinho, ainda sobre o Campeonato Paulista, na segunda-feira tivemos 2 jogos aí pelo Campeonato Paulista. O São Caetano recebeu o Santo André e ficaram no 0-0. Já a Ferroviário... Deve ter sido um joguinho, hein? Foi um jogo até competitivo, né? Que é um clássico lá do ABC Paulista, né, Pezinho? É verdade. Já a Ferroviário goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-0 em casa, Pezinho. Opa! Essa foi uma surpresa aí da Copa Paulista. A Ferrinha. Será que o Bruno Bezega marcou, Gabriel? Certeza, né, Pezinho? A Juventus ontem já jogou com o Porto. Da Itália. A Juventus da Itália recebeu ontem o Porto em casa e ganhou por 3-2, mas está fora da Liga dos Campeões. A Juve ganhou? Ganhou, mas no primeiro jogo, como perdeu de 2-0, já fazer 4. Não acabou se classificando. CR7 no final da partida foi bem criticado por não comparecer tanto na partida como deveria ser comparecido, né, Pezinho? Não jogou o que deveria. Não jogou o que deveria. Tá certo. Ontem o Santos recebeu o Deportivo Lara ontem na Vila Belmiro pela pré-Libertadores, hein, Pezinho? Ó, Gabriel, eu vi esse jogo inteirinho. O Santos está nominalmente desfigurado. Não o time até que é bom, molecada. Certo. Mas você buscou os nomes dos jogadores, só tinha o Soteldo, mais nada. Você não conhece ninguém que tava jogando. Não, usando toda a base. Jogou um menino, esqueci o nome dele, um pela direita, excelente jogador. Não tem nem 17 anos de idade ainda, viu? Ainda vai fazer 17, mas muito bom. Muito bom, pintando mais coisa nova lá no Santos. Eu disse de segurado, nominalmente, porque você não conhece ninguém. Você pega a escalação do Santos e fala, pô, esse não é o Santos. Mas quem que é esses que estão jogando? Quem são esses que estão jogando? Mas o Santos está com molecada boa, vai dar frutos, não sei se... Chegará ao patamar Neymar. Não sei se serão imediatos os frutos, mas o Santos vem com coisa muito boa por aí. Apresentou ontem 5 ou 6 jogadores novos da base, de muito boa qualidade.
O Santos sempre investindo aí na sua categoria de base. Com essa categoria de base, eles ganharam por 2-1. Ganhou por 2-1, mas podia ter ganhado por mais. E olha, agora vai ter o jogo da volta lá. É na Venezuela. É lá na Venezuela o jogo, então hein? lá vai ser complicado. O time venezuelano aí, o Deportivo Lara, não é ruim. É um time bom, deu trabalho pro Santos. O Santos fez 1-0, eles empataram a seguir. E na sequência o Santos fez 2-1, um gol de cabeça, muito bem executado, o cabeceio do jogador da equipe do Santos. Mas olha, o jogo é terça-feira da semana que vem. Sim. O Santos vai ter problema, viu? Ontem, acabamos de falar agora há pouco da Copa do Brasil aí, da final entre Palmeiras e Grêmio na final de 2020. E ontem já tivemos 2 primeiros jogos da Copa do Brasil 2021. É mesmo? Quem jogou? Ontem tivemos o Vitória ganhando de 1-0 e a surpresa de ontem foi o Bahia metendo 7-1 no Campinense fora de casa, Pezinho. Campinense também deve estar daquele jeito, né? Hoje tivemos um super jogo aí entre o PSG e o Barcelona pela Liga dos Campeões. E amanhã a bola volta a rolar pelo Campeonato Paranaense depois de uma paralisação pela situação do Covid no estado, hein, Pezinho? Tomara que não, mas eu andei lendo a reportagem agora. Eu gosto muito de ler aí as coisas que vêm do futebol europeu. As coisas não caminham bem para o Barcelona, não? Não caminham bem? Não caminham bem, setor financeiro, administração, Barcelona e Real Madrid, que foram donos da década. Isso é verdade. Nos últimos 10 anos só deu Barcelona e Real Madrid, e as coisas agora não estão caminhando bem por Pezinho, lá. E o contrato do Messi está acabando. E já tem 2 times sondando já ele tem. aí. O PSG e o Manchester City estão cogitando de contratar o Messi. O Messi pode sair do Barcelona. Será que esse time vai acabar aí, Pezinho? Não, tomara que não. Esse é o Jornal Interativo, um jornal feito com você. O jornal que já virou TV.